A música, ela fala para mim. É muito estranho isso dizer, mas ela me diz, ela me conta alguma coisa. Eu sou Cláudia Feres, eu estudei regência na Unicamp, fiz meu bacharelado na Unicamp em regência, depois eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, na Northwestern University. Depois eu vim para o Brasil, comecei a reger profissionalmente algumas orquestras. O regente, na verdade, ele é um coordenador, é uma pessoa que vai unificar a ideia musical, vai unificar a interpretação, porque uma orquestra, ela pode tocar sozinha, dependendo da orquestra, dependendo da música, né? É uma coisa muito complexa, é mais difícil. Mas, a princípio, uma orquestra poderia tocar sozinha, só que cada músico tem a sua ideia, a sua concepção de como aquela música deve ser tocada. Apesar de estar tudo escrito no papel, pode ter uma variação, quero isso um pouco mais rápido, um pouco mais lento, um pouco mais forte. Então, o regente é aquela pessoa que vai coordenar e vai unificar essa ideia musical. Ele vai trazer a sua interpretação para que a coisa funcione mais rapidamente, né? Todo regente tem que ser músico, tem que entender pelo menos um pouco de cada instrumento, tem que não estudar o instrumento, mas estudar como cada instrumento funciona. E aí eu acho que é importantíssimo que todo regente estudasse piano, pelo menos o suficiente para reduzir uma partitura, que facilita muito. E seria excelente tocar um instrumento de cordas também, especialmente violino, porque a grande parte da orquestra é formada por cordas. Infelizmente eu não toco, mas a gente vai conhecendo, né, a linguagem, e é importante tocar um instrumento razoavelmente bem. Essa é uma ferramenta que facilita muito. Geralmente os coros não usam, geralmente só se usa em orquestra mesmo, nem todos os regentes usam. Então a batuta, o que ela vai fazer é facilitar e minimizar o esforço do regente, ela é um prolongamento do braço, né? Então, se eu faço isso aqui, um movimento bem pequeno aqui, a batuta, o mesmo movimento, ele é ampliado lá na frente. Então, ele vai diminuir o gasto de energia e vai tornar o movimento mais preciso, tem maior precisão, né? A batuta ajuda bastante nisso. A minha batuta, ela é feita de madeira. Ela tem esse formato de pera aqui, eu gosto bastante porque ela preenche toda a minha mão, né? Me sinto bastante firmeza nela. Mas as batutas, elas podem ser de fibra aqui, eu prefiro de madeira porque eu já machuquei minha mão com a fibra, então eu prefiro de madeira. Mas tem as batutas que são bem fininhas, eu gosto dessa bem gordinha aqui. Geralmente, a gente mede a batuta mais ou menos pelo tamanho do antebraço, né? No início não precisava de um regente, os grupos eram muito pequenos. A partir que os grupos vão aumentando, havia necessidade de ter um líder, uma liderança. Gente, vamos fazer isso dessa forma, né? Para que a coisa evolua, que tenha um crescimento artístico, um crescimento musical. Então, aquela pessoa começou a ser o principal coordenador do grupo. Então, o grupo vai aumentando, as peças vão ficando mais complexas, foi ficando cada vez mais importante a função desse líder, né? E aos poucos
aquele líder foi tomando posse à frente do grupo que precisava ser trabalhado. Normalmente, de uma forma bem básica mesmo, o braço direito ele serve para marcar a pulsação e a velocidade da música, né? Então, pensar que a música tem esse movimento, ela pode ficar mais lenta e ela pode ficar mais rápida. Então, basicamente é isso. Daí a gente vai chamar de esquemas ou patterns. Por exemplo, eu tenho uma marcha, eu rejo uma marcha em 2. Tá, tá, tá. Então, esse movimento é um movimento que serve para todas as orquestras. Todos os regentes vão fazer esse movimento dessa forma, né? 2. Aqui a gente tem um 3, 2, 3. Uma valsa seria um 3, um 4. Então a gente tem esses esquemas, esses patterns que geralmente a gente faz com a mão direita. Isso pode variar também, mas geralmente é uma função da mão direita. A mão esquerda, ela tem basicamente a função de expressão. Ela vai dar entradas. Então agora é a vez do trombone entrar. Eu quero mais forte, eu quero mais piano, né? Eu quero alguma coisa mais ligada, eu quero uma coisa mais estacata, mais seca. Então a mão esquerda, ela tem a função de expressão. Claro que num grupo muito grande, as coisas, e numa música mais complexa, essas funções podem variar, podem se alternar, mas basicamente é isso: mão direita pulso, mão esquerda expressão. Esses movimentos, como eu falei, são patterns, são padrões que qualquer orquestra do mundo vai entender. Claro que à medida que você vai trabalhando, você vai estudando, né? Você começa na faculdade fazendo bonitinho assim, né? Redondinho, certinho, né? Todo mundo entende, né? À medida que você tem a sua orquestra, você vai desenvolvendo e às vezes você nem precisa fazer tudo. A menos que tenha um momento mais de maior dificuldade, é melhor que seja bem claro, vamos fazer bem claro. Mas se for um momento de maior expressão, que não tem grande dificuldade para a orquestra, você não precisa fazer aquilo com tanta clareza, né? Porque os músicos têm a partitura, eles até podem tocar sozinhos, é mais uma questão de você estar administrando aquele grupo de músicos. Tem peças que são mais complexas, que têm maior dificuldade técnica, quando tem muita mudança desses patterns, principalmente, né? Então, tem música que vai 2 o tempo todo. 1, 2, 1. Daí ela muda 1, 2, 3, 1, 2, 1. Então, essas músicas que têm grandes mudanças de esquemas, de patterns, que têm grandes mudanças de humores, de expressões. Tem, por exemplo, sinfonias de Mahler, são peças que muda. Cada compasso você tem que fazer uma coisa diferente. Então, essas coisas que exigem tanto emocionalmente quanto tecnicamente são mais complicadas. Cada compositor tem um estilo diferente, né? Então, além de ter a parte técnica, por exemplo, as obras de Mozart, Haydn, tem as obras clássicas, ela tem uma forma de se fazer, tem uma linguagem para se fazer. Então, o tipo de som que as cordas vão produzir vai ser de um jeito em Mozart, vai ser completamente diferente em Beethoven, ou bem diferente em Beethoven e muito diferente em Stravinsky. Vai mudando de período, o estilo vai mudando, então o tipo de gesto, o tipo de sonoridade que você pede para a orquestra vai ser diferente. Como eu disse,
algumas obras não precisam de regente. Então, por exemplo, esse Divertimento de Mozart é uma peça bastante conhecida dos músicos de cordas, uma peça muito importante do repertório para cordas, e uma orquestra desse nível e com esse repertório normalmente não precisaria do regente. O regente ele tem a função de unificar uma interpretação. Então vamos ouvir a orquestra sem regente uma vez. Vamos ver como funciona isso. Vou abaixar aqui para eles se enxergarem melhor. Então é possível, especialmente uma peça como essa, uma orquestra tocar sem regente, né? O processo de estudo talvez fique um pouco mais lento, porque cada um vai dar a sua opinião, cada um vai defender a sua interpretação, então às vezes o processo fica um pouco mais lento, mas é totalmente possível. À medida que a orquestra vai ficando maior e a peça mais complexa e menos conhecida, vai ficando mais importante a presença do regente, né? Eu vou fazer uma vez com eles e vou mudar o tempo, né? Eu falei que aqui na mão direita geralmente é o pulso. Então, observem meu braço direito. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido e eu vou mudar. Aqui eu estou fazendo 4, 2, 3, 4, 1, né? São aqueles patterns que todo mundo vai entender no mundo inteiro. Daí eu vou mudar porque a música é muito rápida. Se eu ficar marcando esse 4 aqui, vou massacrar a interpretação, massacrar a música. Então eu vou mudar no meio do caminho para outro pattern na mão direita. A música na minha vida ela vem desde muito pequena, porque a minha mãe é educadora musical. Então, desde bem pequena eu já comecei a estudar música, comecei a estudar piano com 4 anos. Então, a minha vida sempre foi em volta desse mundo musical, né? E eu sempre gostei de reunir pessoas para fazer música. Eu não tinha essa noção, até eu estava me lembrando que eu tive um professor em inglês, num curso em Brasília, Christopher Bockman, e ele falou para mim, você rege alguma orquestra? Eu falei, na verdade eu não rejo, eu coordeno um grupo. Ele falou, mas isso é reger. E essa vontade de coordenar, de trazer as minhas próprias ideias para aquelas pessoas. Muitas pessoas falam assim, eu quis ser regente porque eu vi um regente, eu fiquei encantada, eu quero ter aquele poder. Eu não tinha essa ideia do poder e daquela pessoa em destaque na frente da orquestra. Eu queria fazer música. Eu queria dizer para as pessoas como a música se passava dentro da minha cabeça, né? A música, ela fala para mim. É muito estranho isso dizer, mas ela me diz, ela me conta alguma coisa. Às vezes eu ouço uma nota e, já me emociono. Não pode? Não pode. Então, mas a música, ela me fala, ela fala comigo.